Olá, começando mais uma entrevista aqui na Total News e a pauta de hoje é direito eleitoral. Estamos em ano de eleição. Você, eleitor, sabe o que pode, o que não pode, como funciona esse processo, o que é configurado um crime eleitoral? Então, fica aqui conosco porque nós vamos falar sobre este assunto e quem vai conversar conosco sobre isso é o doutor Alexandre Oliveira. Ele é advogado, professor de Direito Eleitoral e Direito Administrativo, mestrando em Direito Constitucional e ele também é consultor da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Nacional. Doutor Alexandre, muito bem-vindo aqui aos estúdios da Total News. Obrigada por aceitar conversar conosco hoje. Eu que agradeço, Beatriz, a todos aqui da Total News, do Grupo Total. É um tema super interessante e de momento, né? Nós estamos passando por um dos momentos mais importantes do nosso país, a chamada Festa da Democracia, em que nós escolheremos os nossos futuros governantes, os parlamentares que vão decidir o futuro político do Brasil pelos próximos 4 anos. Então, quem agradece sou eu por estar aqui. Bom, e nós estamos entrando oficialmente aí na fase da campanha, as convenções partidárias acontecendo. A partir de agora, como é que funciona este processo? O que os candidatos podem fazer, o que eles não podem? A gente já pode falar candidato ou é só pré-candidato? Como é que é? Não, a partir de hoje podemos falar candidatos, porém os candidatos aprovados em convenções, as convenções finalizaram ontem foi o último dia que os partidos e federações puderam fazer as convenções partidárias, onde escolheram seus candidatos a presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais. A partir de hoje não tem mais convenção, quem fez, quem não fez não tem como fazer mais. E eles são candidatos. Aprovados em convenções são candidatos. Todavia, não podem pedir votos ainda. Por quê? Porque tem um período de registro de candidatura que começa após essas convenções e somente após as 0 horas do dia 16 de agosto, esse ano vai cair num domingo, os candidatos podem, então, pedir votos, falar seu número. Até lá tem um período de registro, período de abertura de conta, sair o CNPJ, para que eles possam efetivamente entrar em campanha. Se desrespeitarem isso, pode ocorrer de acontecer multas, né? As multas podem começar com R$5.000 e dependendo da quantidade de infrações aí, pode vir a ter um processo por abuso do poder econômico e até cassar o registro de candidatura e numa eventual eleição cassar o diploma também, se o candidato abusar. Nós vemos que neste período eleitoral existem muitas polêmicas, principalmente agora com o avanço da inteligência artificial, das chamadas deepfakes. Então, como que a Justiça Eleitoral vê isso? O que é considerado um crime? O que as pessoas podem fazer ou não? Nós temos um exemplo a nível de Brasil, no lançamento, né, da candidatura do Flávio, que apareceu o ex-presidente Jair Bolsonaro lá em forma de IA falando, embora não era ele. Como que a justiça enxerga isso? Olha, a Justiça Eleitoral tem uma resolução muito clara sobre inteligência artificial. Tanto com relação a fake news, né, as mentiras que são produzidas, como com relação a deepfake, que é o que aconteceu na convenção do Flávio Bolsonaro, quando pega a imagem e a voz de uma pessoa e faz parecer que aquela pessoa realmente é uma pessoa natural, que não é feita por inteligência artificial. E a Justiça Eleitoral, ela pune a deepfake não só para denigrir, pegar uma pessoa, um candidato, uma figura pública para denigrir outras pessoas, ou também para beneficiar. Por quê? Porque isso leva as pessoas mais leigas a não saber diferenciar. Até nós que trabalhamos com isso no nosso dia a dia, com tecnologia, inteligência artificial, a gente fica na dúvida, a gente cai na, será que é, será que não é? Nós tivemos várias polêmicas aí com relação a Elis Regina, fizeram
uma deepfake da Elis Regina, de outros consagrados até do Michael Jackson. Então a gente não consegue diferenciar. Imagina essas pessoas. Então a Justiça Eleitoral tem essa questão do ex-presidente Bolsonaro, tá já no TSE, vai ser decidido pela resolução do TSE, vai caracterizar uma multa, né? Nada mais do que uma multa, só vai ver a questão do valor, mas se insistirem nisso, pode ocorrer de ter a cassação do registro de candidatura e numa eventual eleição de um diploma. Então ele não pode ser feito nem para apoio e nem para denegrir ninguém. E aqui em Mato Grosso do Sul, nós também tivemos um caso similar. Um candidato ao governo do estado aqui fez uma série de vídeos em forma de animação com críticas à atual gestão aqui do governo estadual. Ele foi multado por impulsionamento dessas campanhas e também foi multado por não deixar claro que tinha inteligência artificial, que foi produzido com inteligência artificial. E aí ele falou, não, mas tinha logo lá que era IA, mas a justiça falou que não foi bem explicado. Como é que explica aí pra gente? Como... Nas eleições, pode sim utilizar inteligência artificial, desde que não seja deepfake, né? A imagem de uma pessoa, parecer que a imagem é a voz de uma pessoa, mas essas animações podem ser feitas, desde que esteja lá, este material foi produzido por inteligência artificial. Ter apenas uma logo, quantas pessoas não sabem qual é a logo de uma inteligência artificial e não dá nem para saber também, cada IA tem a sua logo. O que não pode ser feito é usar da inteligência artificial para criticar nenhum candidato. E isso é proibido, é vedado pela lei e gera multa mesmo. Então eu posso fazer uma animação através de inteligência artificial até, por exemplo, o ex-presidente, o Flávio Bolsonaro poderia fazer uma animação do pai para a campanha dele, porque todo mundo ia ver que era uma animação dele, desde que estivesse falando. O que não pode é a deepfake mesmo. Agora, para denegrir não pode utilizar a inteligência artificial para denegrir ninguém. E quando nós vamos para o âmbito das empresas, nós falamos bastante sobre assédio eleitoral. O que é considerado assédio eleitoral dentro das empresas? O que os patrões podem fazer? Ele pode falar, pode levar candidato dentro da empresa para falar ou não? Como que é isso? É muito perigoso o patrão levar candidato dentro das empresas. O assédio eleitoral ele ficou mais conhecido no Brasil nas eleições de 2018, casos nacionais. Nós temos até grandes empresários condenados, inelegíveis, políticos que foram cassados por conta disso. Imagina, vou dar um exemplo aqui, não é merchandise, mas uma rede de supermercado grande que nós temos aqui, um grupo, não vou falar o nome, mas todo mundo sabe aqui, um dos maiores do estado. Imagina se o dono dessa empresa reúne os funcionários e fala, esse é o meu candidato, eu quero que vocês votem nele. Então isso é muito perigoso, porque o trabalhador não vai querer contrariar o patrão e vai votar no candidato sobre uma força psicológica, uma pressão psicológica, com medo de perder o emprego se o eventual candidato do patrão não for eleito. Então, para inibir esse poder, assim como nós temos hoje, já foi discutido no passado e voltou agora, a questão também do assédio religioso. Porque mais do que os empresários, alguns líderes evangélicos, eles têm um poder muito maior de produzir informação e desinformação também, chegar nas suas igrejas e não permitir que outros candidatos dos quais eles não apoiem, não entrem na igreja, então é uma concorrência desleal. Aí eles usam a igreja para falar mal do candidato A e para falar bem do candidato B. E abrem as portas para o candidato que eles apoiam. Também, a partir dessas eleições, será punido o assédio religioso também. Então, dentro das igrejas, não pode falar de política. Não pode. Já não podia antes. Isso, já não podia antes. Antes já não podia. Só que nunca houve nenhum tipo de
nenhum tipo de condenação por conta da questão que os líderes religiosos falam liberdade religiosa. Só que a liberdade religiosa, sim, ela é protegida. A liberdade de culto pode falar de Deus, falar de quem quiser, matrizes africanas, do islamismo, de quem quiser, da Torá, pode falar. O que não pode falar dentro da igreja é de política. Ali dentro, não. O pastor pode sair na casa dos fiéis, porque seria uma concorrência desleal. Nós temos grandes igrejas no Brasil que arrastam multidões. Imagina uma igreja aqui em Campo Grande, mesmo que a igreja católica, que os padres começassem a fazer campanha para determinados candidatos. Uhum. Então é uma concorrência desleal. E conforme vai chegando mais perto do dia da votação, algumas coisas também são consideradas crimes eleitorais, ou até mesmo no dia da eleição também. O que o eleitor pode ou não pode fazer? Ele pode ir caracterizado com a blusa do candidato para votar, com o boné, pode fazer a propaganda dele lá no dia ou não pode? Explica pra gente. Excelente pergunta. O eleitor, no dia da eleição, ele pode ter uma manifestação silenciosa do voto dele. Uhum. O que seria uma manifestação silenciosa? Ele pode fazer o boné, com o número do candidato, o nome, camiseta, bandeira do Brasil, camiseta do jeito que ele quiser, vermelho, azul, amarelo, roxa, rosa, do jeito que ele quiser. Mas ele não pode conversar e abordar outros eleitores, porque se ele fizer isso, ele muito provavelmente será preso por cometer o crime de pedir voto no dia da eleição, boca de urna, pedir voto no dia da eleição, que não pode, nem o candidato nem o eleitor podem. O eleitor não pode pedir nenhum tipo de benefício pessoal em troca do seu voto, pedir gasolina, cesta básica, cimento, tijolo, areia, e muito menos o candidato oferecer isso também, porque é um crime eleitoral com punição altíssima, cassação de mandato, registro de candidatura, leva à prisão. E hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos câmeras, um lugar que a gente nem sabe. Um fato interessante, Bia, que eu vi, um crime nos Estados Unidos foi solucionado porque a Alexa conseguiu gravar toda a conversa que estava tendo no momento do crime. Então conseguiu chegar. Agora você imagina hoje, a gente tem celular que às vezes a gente fala, eu tô pensando num tênis cor-de-rosa com borboleta. Você externou isso, daqui 10 minutos teu celular vai mandar um monte de... Eu vou te falar que hoje em dia até pensando, você só pensou. E é verdade, tem algumas tecnologias já com a questão de pensamento mesmo, que vai ter alguns chips que serão implantados. Então, vai ser, talvez nem todos, mas muitos serão rastreados. Movimentação bancária, esse ano diminuiu o número que é rastreado a quantidade que é rastreado pelo COAF, justamente para proibir. Por quê? Porque nós precisamos ter uma eleição, no máximo possível, eleição limpa, uma eleição em que o eleitor possa escolher quem é o melhor candidato de acordo com a convicção dele, e não porque ele ganhou qualquer benefício para ele. Próprio. Né? E caso os eleitores percebam qualquer uma dessas irregularidades, quais os canais para denúncia, tanto de candidato nesse período pedindo voto antes do tempo, quanto de assédio eleitoral, assédio religioso também? Como que as pessoas podem denunciar isso? O TSE tem uma ferramenta chamada Pardal. É um aplicativo, tem no site do TSE, que você pode, claro que tem que ter prova, se tiver filme, tiver áudio, de preferência fotos, vídeos, entra lá, cadastra, é totalmente anônimo, pode fazer a denúncia, mostrar, ou pode ligar para a polícia, pode ir até o Ministério Público Eleitoral, se não souber qual vai até o Ministério Público, eles encaminham nessas eleições, como são eleições gerais, quem cuida é o Ministério Público Eleitoral Federal, é um procurador da República que cuida das ações. Mas se for até um promotor estadual, ele vai encaminhar, e o importante é essa ferramenta do TSE, que é o Pardal. Muitas denúncias já levaram a cassação de políticos eleitos por conta dessa ferramenta que o eleitor conseguiu fiscalizar. E hoje, o eleitor A
fiscaliza o candidato B e o eleitor do B fiscaliza o candidato A. Então isso é importante, eu acho que isso é interessante usar a favor da tecnologia, mas é importante lembrar, hoje, como nós falamos no começo, com a deepfake não adianta inventar, porque o TSE tem ferramentas e aí a pessoa vai responder por falsa denúncia de crime. E é importante, já que estamos nesse período eleitoral também, a população conhecer mesmo quem são os candidatos, o que eles fizeram, quais as propostas, quais os gastos, quem foi candidato na última eleição e é candidato agora novamente, quanto que ele gastou, qual foi a renda dele declarada em 2022, agora, para levantar essas informações mesmo, para não se deixarem levar pela emoção também, né? Excelente observação, Bia. Todos os candidatos que passaram por convenções e que o partido já solicitou o registro, tem um site, vocês podem colocar ali no navegador, né? Porque agora a gente fala Google, mas não tem só Google, colocar no navegador, chama DivulgaCand, que é divulgação de candidaturas, e ali fica divulgado tudo. Aí o candidato que registrou a sua candidatura, lá tem todas as certidões criminais desse candidato, todas as redes sociais do candidato, porque hoje todo candidato tem rede social. E você pode entrar no Instagram, Facebook, TikToker, site se tiver, trends. Eu brinco com os meus candidatos, falo, vocês têm que tomar cuidado porque algumas redes sociais vocês não podem colocar, né? Eu brinco com eles lá, mas tem tudo lá. Então o eleitor, ele consegue olhar tudo isso. E quem já foi candidato, lá tem também a declaração de bens desse candidato, como bem observado. Quem já foi candidato, você consegue ver. Eu acho que tem desde as eleições de 2008, eu tenho certeza que tá lá, você consegue ver. A evolução patrimonial, se o cara foi candidato a vereador em 2008, em 2010, você consegue ver quanto que foi. Os principais candidatos, governadores, senadores, presidente, a imprensa acaba divulgando isso para mostrar, aumentou, diminuiu, como que foi. Mas os demais, o eleitor pode ir atrás e investigar por si próprio. Antes de nós encerrarmos e irmos aqui para o final, gostaria de falar também contigo sobre o uso do dinheiro, o uso da máquina pública nas eleições. Como é que fica essa questão? Os órgãos ligados ao governo, o que podem, o que não podem fazer, quais os cuidados que nós, a população, temos que ter também? É totalmente proibido o uso da máquina pública em benefício de candidatos. Totalmente, não pode. E o que é considerado? Por exemplo, pegar um servidor público em horário de trabalho e esse servidor ir fazer campanha para um candidato A, B, C, D, colar adesivo, utilizar carros oficiais para ir a eventos políticos, imprimir convites dentro de órgãos públicos, utilizar e-mails institucionais, aparelhos de telefone institucionais. Para toda regra a gente fala que há exceção. Há exceção nos casos de presidente da República e candidatos a governadores, né? Porque eles têm presidente da República, o atual presidente, as viagens dele, por questão de segurança, são feitas por voos da FAB, junto com a equipe mesmo de campanha, mas o partido reembolsa esse valor para os cofres da União, assim como as viagens do governador do estado, se ele for para nós temos o atual governador candidato à reeleição. Se ele for para Corumbá, num ato de campanha, ele vai ter seguranças pago pelo estado, vai ter o avião que vai, só que o partido dele, a coligação dele, vai reembolsar isso por questões de segurança, não é porque está usando a máquina porque eles ocupam um cargo. Só que deputado, senador, não tem isso, a não ser aqueles que têm alguma proteção especial, porque sofrem ameaça e ele já tem essa proteção. Tirando isso, não pode. Dinheiro, utilizar, nós temos vários programas sociais, utilizar esses programas sociais em troca de voto, na hora que vai lá pegar uma cesta básica, pegar um vale, qualquer coisa, esse é meu candidato, tá aqui. Então não pode isso dá cassação, dá multa, dá cassação,
da prisão. E para nós finalizarmos aqui, tem mais alguma coisa que você acha interessante pontuar? Algo que a população tem que ficar atento? Eu penso que a população tem que ficar atenta às fake news, às chamadas mentiras, né, que são produzidas. Qualquer informação que você receber no teu WhatsApp, no teu Instagram, no Facebook, ou mesmo quando alguém fala, vai atrás, vai ver a fonte, tenta descobrir se aquilo é verdade ou não. Porque nesse momento nós vamos ter muitas fake news produzidas, muitas desinformações, muitas mentiras produzidas em desfavor de outros candidatos. Então, antes de compartilhar, antes de repassar, até porque vocês também respondem por isso. Se um candidato se sentir ofendido porque algum eleitor dele recebeu uma desinformação e provar que veio de qualquer pessoa, ele pode processar essa pessoa que compartilhou. Então tomem cuidado, não repassem, vão averiguar se está dentro, se não está dentro e vamos ter uma eleições limpas no Brasil, que vençam as melhores propostas, independentes de ideologia. Agora é o momento da gente, não vamos brigar entre famílias também, né? Lembra que daqui a pouco tem Natal, então não vamos brigar, Estamos unidos pela Copa do Mundo ainda. Pela Copa do Mundo ainda, então vamos ficar todo mundo em paz, sem brigar, sem violências, porque nas duas últimas eleições nacionais nós tivemos episódios tristes, lamentáveis. Espero que nessas eleições nós possam ser eleições acirradas, mas dentro do debate político, democrático, sem partir para violência física em nenhum momento. Continue em paz com os seus familiares. Amém. Doutor Alexandre, muito obrigada por conversar conosco, por sanar as dúvidas aí. Nós recebemos várias perguntas, várias dúvidas também que nós trouxemos aqui. Então, muito obrigada. E as portas da Total News estão sempre abertas aí para vocês. Eu que agradeço, Bia, agradeço a Total News, a toda a equipe aqui, e eu estou sempre à disposição para falar de direito eleitoral, direito administrativo, constitucional, o que tiver dentro da minha área que eu puder contribuir, podem contar comigo. Muito obrigada, viu? E essa foi mais uma entrevista aqui na Total News. Te convido a nos acompanhar em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, no nosso grupo de notícias também no WhatsApp. Fique sempre muito bem informado e, claro, no nosso portal de notícias, totalnewsms.com.br. Até a próxima entrevista. Tchau!